Agora, a partir do capítulo 18 até o 20 de Mateus, Jesus vai começar a trabalhar um pouco dessa vida no reino, mostrando qual que é a expectativa dele, um pouco diferente lá de trás do Sermão do Monte. Agora ele vai trabalhar algumas coisas bem práticas, não que não fossem lá, mas ali era um bloco inteiro e o ensino estava bem no início da sua jornada. Agora os discípulos já estão um pouco mais maduros e começam agora a experimentar algumas coisas a mais. Jesus vai falar da marca da humildade no reino de Deus, mostrando a partir da ideia de uma criança, de ser como criança, acolher a criança, ensinar a criança, está aí nesse bloco aí de 1 a 14, é importante para o reino de Deus. Agora, a criança aqui não é necessariamente um infante, aqui é uma figura da pessoa pouco valorizada. A criança são os pequenos no reino, os não valorizados pelas pessoas, mas são valorizados pelo Senhor. Porque a criança naquela época não era valorizada. A criança, só depois de certa idade, é que começava a se acolher essas crianças socialmente. Antes disso, não, ficava com as mulheres, que também não tinham muito valor na sociedade. E agora Jesus está mostrando que sim, as crianças têm valor. Não só as crianças, mas qualquer pessoa tem o seu valor no reino. Tanto é que depois ele muda isso para os pequeninos no reino. Dentro do reino de Deus, os pequeninos, Deus se importa com eles sim. Não despreze nenhum desses pequeninos. A partir daí ele vai falar sobre pecado e reconciliação, a partir do verso 15. E aí ele vai mostrar como que é importante o esforço. Se alguém pecar, quais são os passos que você deve dar? Primeiro você vai em confronto, depois você leva outra pessoa, depois você leva pessoas e, por fim, você entrega para a liderança e põe para fora. Mas até pôr para fora, geralmente a gente já põe para fora de cara quando a pessoa peca contra a gente. Mas Jesus está dizendo, tem todo um processo. E aí ele diz, tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, verso 18. Aqui tem a questão da autoridade da igreja, sim. Mas a ideia não é que o que a igreja faz reflete lá nos céus. Esse terá sido ligado nos céus é um verbo que tem a ver com o passado, não tem a ver com o futuro, que vai acontecer porque a igreja fez. Na verdade, o que a igreja faz é reconhecer o que já aconteceu nos céus. Uma pessoa que não se arrepende dos seus pecados, ela já está desconectada dos céus. Ela não vai ser, ela já está. E aí ela é reconhecida pela igreja como alguém que não faz parte da comunidade, ainda que tenha sido tratada por um tempo como alguém da comunidade, mas Deus não a tratou como alguém que foi resgatado. E nesse contexto, verso 19, Jesus diz assim, olha, se 2 concordarem, será concedido, pois quando se reunirem 2 ou 3, eu estarei com eles. A ideia aqui não é de comunhão da igreja, a ideia aqui de disciplina da igreja. Então, muitas vezes a gente usa esse texto para falar sobre comunhão, não, na reunião da célula, não, se forem 2 ou 3, já temos Jesus conosco. Jesus está aplicando essa frase a uma disciplina da igreja, ou seja, quando os irmãos se reúnem para executar uma disciplina, Jesus está, através da igreja, executando essa disciplina junto com eles, só para tentar para esse detalhe importante. Bom, a partir disso, Pedro, pensando nessa questão assim, de confrontar uma pessoa e ela se arrepender, porque se não se arrepender, pronto, faz aquilo que Jesus manda fazer. Mas e se ela se arrepender? E se ela voltar a pecar? E aí eu vou lá e perdoo ela de novo, ela se arrependeu, e eu vou confronto de novo, e aí quantas vezes, qual que é o limite de perdão? Quantas vezes a pessoa pode pecar e se arrepender e eu ainda perdoar? E aí ele dá uma esticada, os rabinos falavam que, alguns rabinos haviam escritos que diziam assim, 3 vezes está de bom tamanho. Pedro duplica isso e ainda soma 7 vezes. Jesus, olha só, é muito mais do que os rabinos. Jesus disse assim, não é 7 não, é 70 vezes 7. E aí com isso, Jesus está querendo mostrar para eles que o perdão, quando a gente está entendendo o que Deus faz por nós, o perdão não tem limites. Não tem um momento que a gente fala assim, pronto, essa pessoa eu não perdoo ela nunca mais. Porque não é assim que Deus faz com a gente. E para exemplificar isso, ele conta a parábola do credor incompassivo. É como a gente chama essa parábola. Ele diz que assim, o reino de Deus é semelhante a um homem. Ele devia, esse homem, 10.000 talentos a outra pessoa, ao seu senhor. E aí o senhor mandou cobrar e falar assim, pronto, agora eu vou vender tudo, vender sua casa, vender sua família como escravo para pagar isso. Ele pede, implora, e vai o seu senhor e perdoa a sua dívida. Mas para a gente ter uma ideia, um talento equivale a mais ou menos naquela época 20 anos de trabalho normal, trabalho da pessoa, vamos dizer assim, no campo, um trabalhador braçal assalariado. 20 anos de trabalho. Ele devia 10.000 talentos, ou seja, 200.000 anos de trabalho. Ou seja, nem se existisse reencarnação, ele dava conta de pagar essa conta emendando uma na outra. Ou seja, Jesus está querendo mostrar uma dívida impagável. Não tinha condição nenhuma dessa pessoa pagar. Só que ele é perdoado, 100%. Ele vai embora feliz, encontra com alguém que lhe devia 100 dias de trabalho. Ou seja, 100 denários. Um denário
equivalia a um dia de trabalho. 100 denários, 100 dias de trabalho, pouco mais de 3 meses de salário. E aí ele não perdoa essa dívida. E aí o Senhor, quando fica sabendo disso, o primeiro vai lá e manda pôr ele na prisão, e aí a coisa fica feia pro lado dele. Jesus está comparando e falando assim, olha, isso somos nós diante de Deus. Nós somos essa pessoa. Nós tivemos a nossa dívida para com o Senhor perdoada. E Jesus agora já está olhando para a cruz. Já está olhando para aquilo que ele vai fazer na cruz. Ele está dizendo, nós tivemos a nossa dívida perdoada. Então, isso que acontece entre nós aqui no âmbito humano não é nada perto da ofensa que nós tínhamos com Deus que foi perdoada. E por causa disso, nós não podemos deixar de perdoar as pessoas. E o que a gente percebe com essa parábola é o seguinte, se a gente não entende, se a gente não perdoa, nós não entendemos o Evangelho. Se nós não vivemos o perdão, nós não entendemos o que Deus fez por nós. Se nós não entendemos o que Deus fez por nós, se nós não entendemos o Evangelho, em o que nós estamos crendo? Então nós estamos crendo num Jesus que não é o Jesus verdadeiro, porque o Jesus verdadeiro morreu na cruz por nós. Então só resta esse tipo de atitude, perdoar. Jesus continua trabalhando questões da vida, do dia a dia no reino de Deus, já preparando seus discípulos para aquilo que eles iriam ensinar. E agora ele vai falar de casamento, de divórcio, de família. Ele questiona os que estavam defendendo que poderia se divorciar por qualquer motivo. O divórcio já era uma aberração dentro do reino de Deus. Quanto mais divorciar por qualquer motivo. E ele fala, olha, os dois deixam cada um a sua casa e vão se unir e se tornam uma só carne. Ou seja, o casamento não é uma matemática humana, mas é uma matemática divina. 1 mais 1 é igual a 1, só Deus pode fazer isso. Ele está dizendo que o casamento é sério aos olhos de Deus. Deus leva isso muito a sério. Tanto é que ao longo da Bíblia, a gente vai ver o casamento sendo comparado ao relacionamento de Deus com os homens. E Deus vai usar essa figura do casamento para a forma como ele nos trata. Por causa disso, a gente vê como que ele se importava com a questão da família e do casamento. E aí, versos 13 a 15 de Mateus 19, ele vai trabalhar a importância das crianças. Ele fala, não impeçam as crianças de receber bênção também. Elas não vão se tornar parte do reino quando elas crescerem. Elas já são parte do reino. Elas já são parte da igreja, no nosso caso. Por isso, não impeçam. Então, as pessoas não davam valor às crianças, mas Jesus deu e nós devemos dar da mesma forma. É interessante agora a gente perceber como é que Jesus vai usando, né, as figuras, os encontros. Cada encontro de pessoas com Jesus é um tempo para aprender, um tempo de Jesus ensinar os seus discípulos. Foi o que aconteceu quando o jovem rico chega para ele lá no verso 16 em diante de Mateus 19 e diz assim, Senhor, o que farei de bom para alcançar a vida eterna? Tem outros evangelhos que falam assim, ele diz assim, bom mestre. E aí Jesus vai questionar assim, mas peraí, por que você está falando aí de coisas boas? Só tem um que é bom. Qual que é o seu conceito de bom? Então Jesus vai provocá-lo nesse sentido. Você está me chamando de bom? Você está falando de fazer coisas boas? O que é que você sabe do que realmente é bom? Você quer ser bom então? Vamos falar de coisa boa então? Você quer ser bom? Faz o seguinte, você já obedece vários mandamentos, né? Você externamente, você é lindo. Então vamos para o coração. Então vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem me seguir. Olha que convite fantástico. Só que aquele homem era rico, cheio de posses, diz os evangelhos. E ele não topou, ele sai triste por causa disso. E Jesus também fica triste com ele. E aí as pessoas vão questionar-lhe Jesus e Jesus vai começar a ensinar, olha, que coisa difícil é um rico entrar no reino dos céus. Porque a sua confiança está nas riquezas. E para experimentar o reino dos céus, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir mão da sua confiança em seja o que for além de Jesus Cristo. Por isso que ele diz, é difícil entrar no reino dos céus, mas não é impossível. A figura que ele usa é algo impossível. Sim, é uma hipérbole. Ele fala o seguinte, olha, é impossível, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Apesar de ter alguns autores que andaram falando assim, que tinha uma fresta no muro, que era chamada de agulha, isso não tem base histórica. O que Jesus está fazendo, e ele usou várias vezes de hipérboles. Ele está usando o maior animal da região conhecido, que era o camelo, e a menor fresta, a menor passagem que existe para qualquer pessoa dentro da casa, que é o buraco de uma agulha. E olha, é mais fácil passar o camelo no meio desse buraco de agulha. E as pessoas mesmo estranham isso. Pedro diz assim, então é impossível. Ele diz, é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível, porque na verdade quem toca o coração e transforma o coração humano é Deus. Não é a força humana que faz a gente entrar no reino dos céus. E aí ele usa uma frase, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Ou seja, o reino de Deus não é ganho com ações exteriores ou com aparências. Muitas vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, nós está no início da fila, mas para Deus ele vê o coração e fala assim, nada, está no final da fila ou nem na fila, ele está.
Para isso, abramos os nossos olhos.